Olá, irmãos. Estou aqui para trazer para vocês mais uma mensagem. Queria compartilhar com vocês. Essa semana que se passou, eu estava vendo na internet uma pesquisa que dizia que o número de católicos e evangélicos tem diminuído bastante desde 2022 para cá. As estatísticas é que os números têm diminuindo cada vez mais. E na notícia dizia, pelo menos um dos fatores, em algumas entrevistas que fizeram, né, nas ruas com as pessoas e também outras informações que eles escolheram ali para poder chegar a esse resultado, uma delas que mais chamou a atenção é de que a maioria das pessoas diziam que o que elas estavam buscando com relação a uma diferença de vida, né, uma mudança de vida, uma mudança total de vida, elas não estavam conseguindo encontrar nas igrejas, né, seja igreja católica ou evangélica. E as pessoas elas tentavam frequentar, mas não passavam muito tempo ali, não duravam muito tempo naquela igreja. E alegavam que as igrejas não estavam mais dando o que elas precisavam, que era o esclarecimento da verdade apenas, para que então ajudasse elas a lutarem pela mudança que elas precisavam no rumo da vida delas e no caráter delas. Foi interessante essa notícia e me fez pensar em um capítulo do livro O Grande Conflito. Esse aqui é a capa vinho, né? Esse foi o primeiro livro que eu comprei de Ellen White, foi o segundo que eu li dela, né? O nome nem aparece mais, tá todo apagado, mas é O Grande Conflito. E então, é, quando a gente viaja, nessas últimas viagens que nós fizemos, né, viagem do Maranhão e outras que fizemos, a gente foi ouvindo o livro O Grande Conflito, audiobook, né? E é assim tremendo você ouvir, né, ou ler esse conteúdo novamente, depois que a gente aprendeu a mensagem de 1888, justiça pela fé, liberdade religiosa, e as questões que estavam envolvendo ali, da formação da imagem da besta e tudo isso que eles já estavam vivendo. E quando a gente lê o livro Grande Conflito, a gente se depara, assim, depois de ter tido esse conhecimento, se depara com muita coisa que a gente não tinha parado para pensar, não tinha reparado, né? E um dos capítulos que me chamou a atenção, e é sobre isso que eu vou tratar aqui nesse estudo, é o capítulo 21 desse livro, que se chama A Causa da Degradação Atual. Inclusive é o nome desse estudo, A Causa da Degradação Atual. Eu vou ler só alguns trechos para vocês, e também vou ler um trecho de uma escola sabatina, de 1896. O título é A Grande Tríplice Mensagem de Apocalipse 14. É o título dessa lição da escola sabatina, que inclusive nós iremos publicar, a editora Missionários, em breve, se Deus quiser. Então, fica aí atento, a gente vai publicar essa lição e outras, se Deus assim permitir. E esse trecho, falando sobre a questão de Babilônia, vai bater muito com o que a gente vai ler aqui nesse capítulo. Então fica até o final, preste atenção. Vamos entender algumas coisas. É claro que aqui não vai ser uma exaustão, né? Não iremos esgotar o assunto, é inesgotável, na verdade. São inúmeros os motivos, mas aqui já tem muita coisa para a gente já despertar e já ter uma boa noção do que a gente está vivendo, por quê. Por que as igrejas estão assim? Por que os protestantes chegaram ao ponto que chegaram? Porque não existe mais diferença, porque não faz mais tanta diferença, como foi nos dias dos reformadores, né? Como diz o título de um livro, é Um Reino que Abalou o Mundo. E foi algo assim tremendo,
foi um impacto muito grande na sociedade, a forma como aqueles homens, os reformadores, se posicionaram pela verdade, por Deus, pela honra de Deus, pela verdade. E hoje a gente já não sente mais isso. Hoje é uma coisa que você não percebe mais tanto a relevância dos protestantes e dos cristãos no mundo para o lado espiritual e moral. No máximo que a gente vai ler e estudar aqui é o que estão alcançando. Mas por que de tanta coisa? Por que de chegar a um ponto desse, a termos nos tornados quase como o vale dos ossos secos, daquela visão simbólica que Deus deu a Ezequiel? Vamos ler. Os textos vão aparecer aí na tela. Você acompanha a leitura, eu vou fazer a leitura no livro, mas eu conferi as páginas, a paginação, né, é igual a do aplicativo e do site. Se você for, por acaso, acompanhar pelo aplicativo ou no site. E essa versão aqui, né, do livro Capa Dura, Vinho, a versão antiga, né, fizeram uma revisão recentemente, os livros agora vêm com a capa cinza, não vai ser a mesma página. Mas vai estar aí na tela a referência para que você possa acompanhar comigo. Preste atenção, é uma coisa muito importante, é muito sério. Vale muito a pena a gente revisar isso aqui. Porque isso aqui vai abrir os nossos olhos para muitas coisas que talvez não estejamos prestando atenção. Eu sei que algumas pessoas já têm notado essas coisas, mas é bom a gente revisar, refrescar a memória e reforçar esse despertamento. Quem sabe para ajudar outras pessoas também a perceberem isso. Aqui na página 381, no último parágrafo dessa página, diz o seguinte: a infidelidade da Igreja para com Cristo, permitindo que sua confiança e a afeição dele se desviem e consentindo que o amor às coisas mundanas ocupe o coração, é comparada com a violação do voto conjugal. O pecado de Israel, afastando-se do Senhor, é apresentado sob essa figura. E o maravilhoso amor de Deus, que assim desprezam, é descrito de maneira tocante. Agora vamos ler Ezequiel 16, alguns versículos, né? Começando pelo versículo 8. Diz assim, isso aqui é muito interessante, veja o que diz aqui em Ezequiel e veja como não se aplica hoje para o povo que professa ser protestante, que professa ser cristão. Aqui diz o seguinte, Deus falando, dei-te juramento e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficastes sendo minha, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti. Até aqui é interessante, porque você vê que o que Israel era de bom, né? O lado bom de Israel, a glória de Israel, prosperidade, tudo era mérito de Deus. Tudo deve ser atribuído a Deus. Porém, o resto continua dizendo o seguinte, o restante do texto. Agora vem o porém. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Isso aqui é interessante, porque a gente vê essa mesma situação acontecendo século após século. Do momento que essa advertência, que essa exortação de Deus foi dada a Israel através de Ezequiel. E isso vai se repetindo, porque até hoje, aqueles que professam ser povo de Deus, que professam ser protestantes, cristãos, evangélicos, de várias denominações, eles confiam como organização, como maioria, né? A gente não generaliza. Tudo que eu vou tratar aqui, tudo que eu vou compartilhar com vocês, a gente não pode generalizar. Mas uma coisa é certa, que é a maioria, é. E aqui diz assim, ó, confio na formosura, na própria formosura, a qual foi Deus quem deu, né? É Deus quem
opera para que o povo dele chegue a esse ponto, a essa prosperidade, a essa formosura, e te corrompeste por causa da tua fama. Isso lembra muito a linguagem de Laodiceia, né, que se sente rica, que nada sente falta, já tem muito, já é bem próspero, já é bem famoso. Então Laodiceia é um estado, é uma condição em que o povo que professa ser o povo de Deus se encontra a partir de um determinado período para até o tempo do fim. Porém, isso não quer dizer que devemos nos conformar com isso. Mas Deus aqui deixou bem claro que por causa da formosura e da fama, por causa da ostentação, do luxo, da prosperidade, começa a se corromper, né? Começa a se confiar em si mesmo como um povo, pelo que tem, pelo que conquistou, e chega a esse ponto. E aqui, em Jeremias capítulo 3, diz o seguinte, Deus ainda falando, né, para Israel: como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. Então, trai Deus, não confiando somente em Deus e na palavra dele, mas confiando em homens, confiando em estranhos, naqueles que atraem as pessoas para si, atraem as pessoas para confiar em seu conhecimento, em sua sabedoria, em sua experiência. E isso é uma traição de Deus. Deus assim enxerga, Deus assim considera como uma traição. E essa advertência para Israel, o Espírito de Profecia aplica para aqueles que professam ser protestantes hoje, nos nossos dias. E isso inclui a gente. E é interessante a gente fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, se realmente não estamos passando por isso, se não estamos incorrendo nesse mesmo problema. Aqui na página 383, no final do penúltimo parágrafo, diz o seguinte: o Espírito de Profecia falando sobre os protestantes. Caíram, porém, pelo mesmo desejo que foi a maldição e ruína de Israel. O desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar-lhes a amizade. E aí Ezequiel 16:15, né, ela repete aqui Ezequiel 16:15, confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Então, ela diz aqui que os protestantes vêm caindo e caindo e caindo, porque têm o desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar-lhes a amizade. Isso em várias esferas da vida. E é interessante que foi o mesmo problema de Israel. E isso, como diz o título desse estudo, desse capítulo 21 aqui do Grande Conflito, a causa da degradação atual. Esses aqui são alguns detalhes, algumas características dessa causa. São principais, né, características. Esse desejo por querer parecer, olhar para o mundo, olhar para as igrejas, aquelas igrejas que estão caídas, que estão corrompidas, e querer se parecer, olhar para a prosperidade deles. As igrejas, elas olham, começam a olhar para a prosperidade do mundo, para as coisas do mundo, e começam a cobiçar essas coisas. E para atrair as pessoas do mundo, por se afastarem de Deus e não quererem aplicar apenas a verdade, a palavra de Deus, e se submeter somente ao assim diz o Senhor, à vontade divina, os homens passam então, como a gente vai ver aqui, a rebaixar a norma, adaptá-la para a condição humana, para atrair aqueles que são mundanos. E diz o Espírito de Profecia que métodos mundanos só vai atrair pessoas mundanas para continuarem sendo mundanas. E quando esses métodos são usados, é porque aqueles que estão aplicando esses métodos também já são mundanos. Aqui ainda nessa página 383, ela diz o seguinte, no último parágrafo aqui:
Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma, na iníqua aliança com os reis da terra. Igrejas do Estado, ou seja, igrejas envolvidas com o governo, mediante suas relações com governos seculares. E outras denominações, pela procura do favor do mundo. Não confiam somente em Deus, não se apegam, não descansam somente nas promessas na palavra e nas orientações divinas. Não confiam apenas nos desígnios divinos. E, consequentemente, por não ter essa confiança total e plena e exclusiva em Deus e na palavra dele, começam então a buscar o auxílio, o favor do mundo. E aqui continua dizendo, e o termo Babilônia, que significa confusão, pode apropriadamente aplicar-se a essas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas das Escrituras Sagradas. E, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas, com credos e teorias grandemente contraditórias. É interessante aqui que essa confusão é justamente isso. Cada um crendo de uma coisa, numa mesma igreja, sobre um mesmo assunto, um mesmo tópico. Tem várias interpretações. Não existe uma verdade absoluta só baseada na palavra, mas por cada um interpretar do jeito que quer, de acordo com suas conveniências, e as pessoas que são lideradas por esses líderes, por esses ministros, confiam cegamente no conhecimento, no estudo deles, e aí daqui a um vem com um assunto, outro vem sobre o mesmo assunto com outra interpretação, e assim várias, e isso gera uma confusão, porque ninguém sabe mais no que acreditar. Porque a mente das pessoas está cheia de informações desconexas, onde não existe uma base. Aqui na página 384 ela diz assim: não há motivo para considerar o espírito e prática do anticristo como sendo restritos ao que hoje se chama a Igreja de Roma. Nas igrejas protestantes, muitos se encontram do anticristo e longe estão de se acharem completamente reformadas das corrupções e impiedades. Então não adianta olhar somente para Roma e lá enxergar o espírito do anticristo, a mentalidade do anticristo, enquanto que nós, quanto aqueles que professam ser protestantes, as igrejas que professam ser protestantes, adotam vários dos costumes, das práticas, das tradições de Roma, do anticristo. Tem várias características parecidas. Ou seja, saíram de Babilônia, mas Babilônia não saiu delas. E aqui diz assim, ainda nessa página 384, qual foi a origem dessa grande apostasia? Como a princípio se afastou a igreja da simplicidade do evangelho? Aqui estamos falando da reforma protestante para cá. Esse é o contexto histórico, né? E aí ela diz, conformando-se com as práticas do paganismo, a fim de facilitar a aceitação da doutrina cristã pelos pagãos. Interessante isso aqui. Passam a se conformar com práticas do paganismo, só que com a roupagem cristã, né? Uma coisa disfarçada, usando uma capa de cristianismo, usando textos da Bíblia. Até mesmo em um dos textos anteriores que a gente leu, ela diz que todas professam extrair suas doutrinas da Bíblia. E muitas dizem assim, só a Escritura. Mas é mais de doutrinas de homens, da mente dos homens, do que somente a Escritura. É muito mais mandamentos, costumes e tradições e leis dos homens do que somente a palavra de Deus. Embora professem ser das Escrituras as suas doutrinas. E aqui diz, conformando-se com as práticas do paganismo, ou seja, com a finalidade, com o objetivo de facilitar a aceitação da doutrina cristã pelos pagãos. Então rebaixam a norma para facilitar a aceitação, para que os pagãos
possam aceitar mais facilmente as suas doutrinas. O apóstolo Paulo, continua o texto dizendo aqui, em seus dias declarou: já o ministério da injustiça opera. Lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Então, desde os dias dos apóstolos, desde os dias de Paulo, o mistério da injustiça ou da iniquidade, como diz algumas traduções, já atuava. E aqui ela diz assim: durante a vida dos apóstolos, a igreja permaneceu relativamente pura, por causa da fidelidade deles a Deus. Embora se introduzisse entre eles homens perversos e iníquos, mas eles sempre estavam preparados e se posicionavam pela verdade e repreendiam esses que traziam novas teorias. Eram firmes, né? Eram homens firmes, humildes, puros, amáveis, mas firmes como a rocha. Não abriam mão, não sacrificavam os princípios e não rebaixavam a norma. E por isso a igreja permanecia relativamente pura nos dias deles. E aí ela continua dizendo aqui, mas pelo fim do segundo século, a maioria das igrejas tomou nova forma. Desapareceu a primitiva simplicidade. E insensivelmente, essa palavra é importante, insensivelmente, isso lembra muito aquela ilustração do sapinho na água, né? O sapinho lá, você coloca ele na água gelada, na água fria, e vai esquentando a água, ele vai insensivelmente, imperceptivelmente, se acomodando, relaxando naquilo ali, e daqui a pouco, quando menos esperar, a água já está fervendo, ele já está ali envolvido naquela situação, possivelmente não consiga sair dela. E assim é com o cristianismo. Na medida que os apóstolos, que os pioneiros, os fundadores, aqueles que são os baluartes levantados por Deus, os atalaias que Deus levanta ali a princípio para despertar o povo, ajudar o povo a esclarecer o povo. À medida que eles vão morrendo, aí gradualmente a situação vai piorando. Aqui continua dizendo: e insensivelmente ao baixarem ao túmulo os velhos discípulos, seus filhos, juntamente com os novos conversos, puseram-se à frente da causa e lhe deram novo molde. Aí é o problema. É interessante, quando Moisés estava para morrer, ele disse que quando ele baixasse ao túmulo, Israel iria se desviar, iria após os ídolos. Paulo disse também que quando ele se fosse, lobos devoradores iriam se introduzir no meio deles. Nos dias de Ellen White, quando ela estava para morrer, no ano em que ela faleceu, poucos meses depois, e eu tenho esse texto, se você não leu, inclusive ele está até num livro que nós publicamos, o livro A Igreja, mas caso você tenha interesse nesse texto, é só entrar em contato que a gente passa para você. Ela diz que grandes mudanças iriam ocorrer quando ela fosse posta para dormir, né, quando ela falecesse. E ela falou grandes mudanças que iriam vir através de Satanás, assim como Paulo havia falado, fazendo com que lobos devoradores se introduzissem e gradualmente a coisa iria desandar. Aqui continua dizendo o seguinte: para conseguir conversos, para conseguir novos conversos, aviltou-se o elevado estandarte da fé cristã e, como resultado, uma inundação pagã, invadindo a igreja, trouxe consigo seus costumes, práticas e ídolos, de maneira disfarçada, não exatamente como é no mundo, mas sendo adaptado para que o povo não percebesse tão facilmente. E assim é até hoje. Uma das piores idolatrias que existe no meio protestante é a mesma que existe em Roma, que é a idolatria de homens. Confiar cegamente em líderes, principalmente quanto mais um indivíduo tem influência, eloquência, quanto mais culto e quanto mais experiência tem, mais as pessoas confiam. Confiam em seus títulos. Quanto mais títulos o indivíduo tiver, também é motivo das pessoas confiar cegamente. E aqui ela continua dizendo o seguinte: como o cristianismo conseguisse o favor e apoio dos príncipes seculares,
foi nominalmente aceito pelas multidões. Mas, embora muitos se intitulassem cristãos, na realidade permaneciam no paganismo e, especialmente, em segredo, adoravam os ídolos. Então, muitos trazem seus costumes, suas práticas, de maneira sorrateira, não trazem de maneira aberta, passam ainda a viver, ainda a praticar costumes pagãos aos quais praticavam antes de se converter, antes de aceitarem ali o evangelho e se filiarem àquela denominação. E isso, quando se trata de homens que são líderes e de grande influência, eles vão moldando suas mensagens e a sua influência de acordo com essas práticas. Quão largamente se tem as igrejas populares afastado da norma bíblica, da humildade, abnegação, simplicidade e piedade. Falando a respeito do uso correto do dinheiro, disse João Wesley: não dissipeis parte alguma de tão precioso talento, simplesmente em satisfazer o desejo dos olhos, com vestuário supérfluo e dispendioso ou com adornos desnecessários. Não gastei parte dele em ornar extravagantemente com vossas casas, em mobília desnecessária ou dispendiosa, em quadros custosos, pinturas, douraduras. De nada disponhais para satisfazer o orgulho da vida, para obter a admiração ou louvor dos homens. Tanto quanto fizeres bem a ti mesmo, falarão bem de ti os homens. Tanto quanto vos vistais de púrpura e de linho finíssimo, e vivais todos os dias regalada e esplendidamente, não há dúvida de que muitos aplaudirão vossos gostos elegantes e vossa generosidade e hospitalidade. Mas não compreis tão caro o aplauso. Estai antes contentes com a honra que vem de Deus. Então Ellen White diz assim: entretanto, em muitas igrejas de nosso tempo, esse ensino é desatendido. É interessante essa reflexão aqui do Wesley, porque o quanto que as pessoas não investem mais no aplauso para serem vistos, para serem aclamados, exaltados, para que então as pessoas possam voltar os olhares, a atenção, a admiração para os indivíduos. Por isso que Paulo falou que muitos atrairiam multidões após si, ou seja, para si mesmo, para que as pessoas admirassem o seu conhecimento, sua eloquência. E aqui fala da questão de gastar muito, investir, em ornamentação desnecessária, tanto no vestuário, na casa, para atrair os olhos das pessoas para si, e para as igrejas também, trazendo ostentação, luxúria e todas essas coisas, fazendo as pessoas acharem que o fato dessas pessoas estarem prosperando financeiramente, materialmente, Deus está abençoando ali. Mas aqui está uma orientação de que as coisas não são bem assim. As várias corporações religiosas, robustecidas com a riqueza e influência dos mundanos batizados, mais ainda se empenham em obter maior popularidade e proteção. Olha, as corporações religiosas, robustecidas com a riqueza e influência dos mundanos que se batizam ali, em se empenham em obter maior popularidade e proteção. A popularidade tão concorrida, tão buscada, para manter um número maior e atrair figuras como essas daqui e inúmeras pessoas. Infelizmente, pessoas mais simples, pessoas pobres, pessoas de pouco conhecimento, pouca educação e de pouca condição financeira são atraídas em busca de soluções para os problemas da sua vida, curas para as doenças, para as dificuldades. As pessoas são enredadas, enganadas, influenciadas
por muitos desses homens, líderes, ministros, que através da corrupção, das heresias, de uma vida corrupta e promíscua, enganam essas pessoas e tiram dos pobres e doentes os seus meios de sobrevivência, fazendo eles acreditarem que quanto mais eles investirem ali, naquela igreja, naquela denominação, quanto mais se sacrificarem por essas denominações, influenciados por esses homens que visam mais o luxo, o dinheiro dessas pessoas do que a salvação das almas delas, mais a sociedade vai piorando e a degradação espiritual e moral ela vai se intensificando. As pessoas elas vão ficando cada vez mais cegas, a situação delas não melhora, vivem ilusões, são levadas a lidar com as situações da vida através do emocionalismo, através de métodos que levam à indução da mente, um hipnotismo, hipnotizamento das pessoas com métodos que são diversos, né? Para que essas pessoas não percebam que estão sendo enganadas, que estão sendo ludibriadas. E aqui ela continua dizendo o seguinte: pomposas igrejas, embelezadas de maneira a mais extravagante, erguem-se nas movimentadas avenidas. Quanto a gente não tem visto de grandes estruturas, coisas que Deus nunca quis. Igrejas enormes, demonstrando um luxo, uma ostentação material e exterior, enquanto espiritualmente são mortas. Ali, quantas pessoas elas ficam admiradas, elas vislumbram aquela ostentação, aquela aparência exterior e acham que ali, por conta de tudo, todo aquele materialismo, ali tem a bênção de Deus e muitas dessas pessoas também procuram isso, né? A bênção material, uma condição melhor de vida, e ver essas igrejas, essas denominações crescendo, esses movimentos enriquecendo, e pensam, então, ali existe a prosperidade, então elas vão em busca disso. E aqui ela diz o seguinte: os adoradores vestem-se com luxo e de acordo com a moda. Elevado salário é pago ao talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Elevado salário é pago ao pastor para entreter e atrair o povo, para dar ao povo o que o povo gosta. Usa as mensagens mais suaves da Bíblia, aquilo que só oferece o que as pessoas querem, oferecem a vida eterna, embora levando as pessoas a se conformarem e se acomodarem nos seus pecados, nos seus vícios, nos seus defeitos de caráter, levando as pessoas a chegar à conclusão que não adianta, só quando Cristo voltar é que isso vai mudar mesmo. Então as pessoas vão se acomodando, vão se conformando, e isso vai piorando. Porque o mal que ele não é tirado da vida do coração do indivíduo, ele vai se desenvolver, ele vai amadurecendo, ele vai crescer, ele não vai ficar estagnado. A pessoa acha que muitas vezes está tendo controle sobre aquilo ali, mas é aquilo que está controlando a pessoa. E então diz aqui o seguinte, falando desses pastores: seus sermões, olha que interessante isso, não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos da aristocracia. Desse modo, ímpios de elevada posição são alistados nos registros da igreja, e os modernos pecados escondidos sob o véu da piedade. Que aqui é um dos grandes problemas. As mensagens dão ao povo o que o povo quer. As mensagens cada vez mais suaves. A eloquência é mais levada em consideração. Uma linguagem culta, agradável, algumas vezes mais séria, algumas vezes mais extrovertida, mais emocional. Mas a verdade em si, ela é diminuída, ela é rebaixada, ela é adaptada à condição carnal, dando aos homens apenas aquilo que é fácil de se aceitar, aquilo que é agradável aos ouvidos. Fala-se apenas de bênçãos,
fala-se apenas do amor, mas um amor que nem eles mesmos têm pelas almas. Pois um dia muitas dessas pessoas vão precisar, ou já precisaram desses grandes homens, e eles vão virar ou já viraram as costas para elas. Então, ela diz que os seus sermões não podem tocar nos pecados populares. E quando se tenta tocar nos pecados populares, e aí então o indivíduo começa a receber uma depreciação, começa a ser depreciado, começa a ser perseguido, em maior ou em menor grau. Eu queria ler com você aqui um texto, aquele que eu falei para você da Escola Sabatina. Ele parece muito com isso aqui. E veja o quadro que vai ser exposto aqui, se não é assim ainda hoje. Esse texto ele se encontra, eu vou colocar aí na tela para você ver, para você acompanhar. Ele se encontra na Escola Sabatina, de 1896. O título da lição da época, né, dessa lição, Lições sobre a Tríplice Mensagem de Apocalipse 14. É a lição 9, né, que a gente vai, um trecho da lição 9, que vamos estar lendo, o título dessa lição, Babilônia, a Grande. Aqui são palavras de um bispo chamado Moore, editor de um periódico da época, né? E esse texto dele é de 1893. Mas vamos ler o texto. Preste atenção do que se não é bem parecido com o que a gente leu agora no livro Grande Conflito. Muitas de nossas congregações são conduzidas com base em clubes sociais. Ou seja, a maneira, a abordagem dessas congregações lembra os clubes sociais. Elas se tornam centros de influência social. Olha que interessante agora. A filiação é buscada para que você avance em suas perspectivas na sociedade, nos negócios ou na política. Ou seja, muitas das igrejas hoje, elas estão apenas, e olha lá, viu, estão apenas ajudando a tornar os membros melhores cidadãos desse mundo. E apenas desse mundo. Mas não para a vida eterna. Estão apenas ajudando as pessoas a saírem das drogas, a saírem de festas mais extravagantes, mais hostis, de ambientes mais hostis, saírem de certas coisas mais escancaradamente mundanas. E é a partir do momento que essas pessoas se livram dessas coisas, a missão está cumprida, mas na mente, né, desses líderes, dessas igrejas, porque no fim das contas, como não é levado em consideração apenas a palavra, mas sim os métodos dos homens, isso é suficiente para as pessoas. O texto continua dizendo o seguinte: são chamados pregadores, olha que interessante agora, parecido com o que a gente leu ali no Grande Conflito. São chamados pregadores que sabem como suavizar o texto áspero para ouvidos educados e manter a condenação confortavelmente fora de vista, para que as pessoas não tenham noção do perigo que estão vivendo. Lembra de João Batista, quando em uma certa ocasião ali nos evangelhos, quando João Batista viu ali alguns dos fariseus, ele perguntou assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E assim tem sido. As pessoas elas estão sendo ensinadas a se manterem distraídas confortavelmente com relação à ira vindoura. E aqui continua dizendo o seguinte: os cultos dominicais são a ocasião para exibir a elegância da moda. Nos cultos você vê mais as pessoas se expondo o sua vestimenta, para que os olhares se voltem mais para elas. Muitas vezes parece mais um desfile de moda, atraindo os olhares e a atenção e a admiração mais para a criatura do que para o Criador. E aqui continua dizendo o seguinte: se as regras
são lidas é para cumprir apenas a letra da lei, mas seu espírito já se foi há muito tempo. Os livros de rol de membros estão cheios de nomes de homens e mulheres não convertidos. Os membros oficiais podem ser encontrados em camarotes de eventos, círculos sociais e nos melhores lugares de ópera e teatro. Isso aqui no contexto dessa época, né? Mas hoje a gente tem inúmeros outros lugares, outros eventos em que você encontra aqueles que professam o cristianismo. E quando você chega, se você se depara numa situação dessa, você não consegue reconhecer quem é do mundo e quem não é. Os ministros participam de corridas, dão e comparecem a festas e bailes de cartas. A distinção entre o interior e o exterior é tão obscura que os homens sorriem quando lhes pedem para se unirem à igreja e às vezes nos dizem que encontram os melhores homens fora dela. Quando homens do mundo são convidados a participar da igreja, são convidados a visitar pelo menos ou a receber um estudo, eles muitas vezes riem porque conseguem encontrar pessoas melhores fora da igreja do que dentro. Essa é a situação que a gente se encontra. Essa tem sido a influência, e por isso, lembra do início do vídeo, quando eu falei que eu vi recentemente um estudo, né, uma notícia que falava sobre quanto tem diminuído o número de evangélicos. Essa notícia era aqui para o Brasil, estatística aqui no Brasil, mas acredito que serve para o mundo todo. Mas o quanto tem diminuído o número de evangélicos, de cristãos que frequentam as igrejas. Por quê? Porque quando frequentam, muitas vezes vem a mesma coisa, tantas das coisas das quais eles querem se livrar, não querem mais para a vida deles, eles veem lá dentro. E, consequentemente, eles não querem aquilo não faz sentido para eles. O texto continua dizendo o seguinte: a aplicação da letra inequívoca da disciplina por um único ano reduziria nosso número de membros pela metade, levaria nossa sociedade missionária à falência, fecharia nossas igrejas populares, paralisaria nossos interesses comerciais e deixaria nossos pastores e bispos sem remuneração e em dificuldades. Por isso que a aplicação da disciplina é algo quase que extinto nas igrejas. Inclusive, a aplicação da disciplina é aplicado de maneira injusta e contrária aos princípios de Deus. É aplicado contra aqueles que, de fato, querem viver a vontade de Deus e buscam despertar, alertar as pessoas e ajudá-las no caminho da verdade, usando somente a palavra. Contra esses, aí aplica-se a disciplina de acordo com mandamentos e leis de homens. Mas contra a quem realmente deve se aplicar a disciplina não é. E por isso que as igrejas prosperam. Porque diz que, se fosse aplicado, reduziria o número de membros pela metade. A maioria não ficaria, porque entraram, se afiliaram de uma maneira assim tão mundana, de uma maneira tão contrária aos princípios da Bíblia, na grande maioria dessas igrejas, que para eles aquilo é que é o normal. Mas quando a verdade, quando as exortações e advertências é apresentado, eles se espantam. Quando certas passagens da Bíblia é apresentado, é explicado da maneira correta, então essas pessoas elas se espantam. Elas não querem continuar. E aqui continua dizendo o seguinte: no entanto, uma ou duas coisas devem acontecer. A disciplina deve purificar a igreja, ou o Espírito Santo de Deus buscará outras agências organizadas. Ou seja, se Deus vê que os homens não querem, os homens estão barrando a disciplina, a exortação, despertar da consciência das pessoas pela verdade nas igrejas, então o Espírito Santo vai procurar outros meios. Deus procurará outros meios para então levar a sociedade à sua verdade pura e incontaminada, sem barreiras e sem intromissão do homem,
para tentar suavizar as mensagens, tentar omitir partes muito importantes da verdade, ou distorcer. E aqui finaliza o texto dizendo o seguinte: o machado está posto na raiz da árvore. O chamado é para o arrependimento. A obra de Deus deve ser feita. Se estivermos atrapalhando, Ele nos removerá. Mesmo que continuemos os cultos, mesmo que os cultos continuem, mas isso não significa que Deus esteja ali. Com Israel isso já aconteceu. Em Cabode a glória do Senhor se foi do templo. Aconteceu nos dias de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto pelo próprio povo, professa o povo dele. Aconteceu ali depois de Estevão, após rejeitarem, pelo menos como povo, o evangelho de Cristo, mas continuaram até hoje fazendo seus cultos. Sinagogas ainda existem. E assim tem sido. Assim tem sido em cada movimento em que Deus chama para sair daquele local, daquela denominação, daquele movimento que já se corrompeu. Continua. Até prospera materialmente, estruturalmente, financeiramente. Em números, né? Sucesso, fama, tudo isso. Mas espiritualmente é o contrário. Aqui diz assim, ó, voltando para o grande conflito, na página 386, comentando a atitude atual dos professos cristãos para com o mundo, diz um dos principais jornais seculares. E aqui é interessante que é um texto de um jornal secular da época. Insensivelmente, essa palavra é importante, insensivelmente, a igreja tem seguido o espírito da época, do seu tempo, e adaptado suas formas de culto às necessidades modernas. Então esse texto deixa bem claro, as igrejas estão se adaptando, mas nessa adaptação elas vão se parecendo cada vez mais com o mundo. Elas vão rebaixando, vão sacrificando princípios, omitindo das pessoas várias partes da verdade que são muito importantes, suavizando as mensagens, distorcendo as mensagens para agradar a maioria. Aqui continua dizendo assim, ó, todas as coisas, na verdade, que contribuem para tornar atraente a religião, a igreja hoje emprega como seus instrumentos. Então, tudo que for possível para tornar atraente, pouco a pouco, eles vão implantando, empregando, adotando na igreja, nos seus cultos, nos seus eventos, nos seus projetos. E aí ela diz assim, um escritor no Independent, que é um jornal, né, da época, de Nova York, assim fala a respeito do metodismo atual. Embora aqui mencione o metodismo, né, mas isso vale para qualquer igreja. Inclusive, tudo que a gente está lendo aqui, até agora, se aplica a qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer movimento que professa ser cristão e protestante. Se estiver caindo nesse mesmo erro, se estiverem nessa mesma conduta, estão na mesma reprovação. E quanto mais luz tem, pior é a situação. Aqui diz assim, ó, a linha de separação entre os religiosos e não religiosos se desvanece numa espécie de penumbra. E homens zelosos de ambos os lados estão laputando para obliterar toda a diferença entre o seu modo de agir e seus prazeres. Então os homens estão lutando, fazendo de tudo, para que as pessoas não percebam nem que ele é cristão, nem que ele é de fato um protestante, para se parecer cada vez mais com as pessoas do mundo, para que não sejam mal vistos como pensam, né? Para que sejam mais atraentes para as pessoas, agrade mais um maior número de pessoas. E continua dizendo assim, ó, a popularidade da religião tende grandemente a aumentar o número dos que desejam seus benefícios, sem, de maneira honrada, fazer frente aos seus deveres. Então, quanto mais popular vão tornando a mensagem, o movimento, aquela religião, mais as pessoas vêm sendo atraídas pelos benefícios, mas não dispostas a se sacrificarem, a renunciarem
aquilo que está de errado, contrário à palavra de Deus, e aos deveres e compromissos com Deus e com a palavra. Esse outro texto diz o seguinte: o espírito de condescendência com o mundo está a invadir as igrejas cristãs em geral. Robert Atkins, num sermão pregado em Londres, pintou o tenebroso quadro do declínio espiritual que prevalece na Inglaterra. Os verdadeiros justos estão desaparecendo da terra, e ninguém leva isso a sério. Os que atualmente em todas as igrejas professam a religião são amantes do mundo, condescendentes com o mundo, afeiçoados ao conforto pessoal e desejosos de honras. São chamados a sofrer com Cristo, mas temem o vitupério. Veja, além de dizer aqui que os verdadeiros justos estão quase desaparecendo da terra, já naqueles dias, imagina hoje, diz que são chamados a sofrer com Cristo, mas temem o vitupério, não querem o sofrimento, não querem as privações, não querem ser depreciados, não querem ter sua reputação manchada. E por isso muitas vezes se acovardam, declinam de se posicionar seriamente e firmemente pela verdade e evitam tocar em certos assuntos. E daí o texto continua dizendo o seguinte: apostasia, apostasia, apostasia está mesmo gravado na frente de cada igreja. E se elas o soubessem e o sentissem, poderia haver esperança. Mas, ai, elas exclamam, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Exatamente a mensagem de Laodiceia. E é justamente por esse problema de não reconhecerem. Porque ela diz aqui, ó, se elas soubessem e o sentissem, poderia haver esperança. Por não reconhecerem, não admitirem, não quererem admitir que estão em uma situação degradante, espiritualmente falando, moralmente falando, de acordo com o padrão divino somente da palavra, com o padrão estabelecido pela justiça de Deus. Então, por não reconhecer essa degradação, se acomodam, se ofendem e fazem como Israel fez nos dias do Antigo Testamento, que dizia assim: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Não se fale nada, nenhuma reprovação. Não diga que nós estamos nessa situação, nessa condição, porque não estamos. Essa é a condição e a mentalidade de Laodiceia. E como é difícil para alguém realmente querer mudança se ele não reconhece que está com problemas. Aqui na página 389 diz o seguinte: quando ensinadores fiéis expõem a palavra de Deus, levantam-se homens de saber, pastores que professam compreender as Escrituras e denunciam a doutrina sã como heresia, desviando assim os inquiridores da verdade. Não fosse o caso de se achar um mundo fatalmente embriagado com o vinho de Babilônia, e multidões seriam convencidas e convertidas pelas verdades claras e penetrantes da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe o que crer como verdade. O pecado da impenitência do mundo está à porta da igreja. Esse aqui é interessante que ela falou. Quando os ensinadores fiéis buscam expor, e principalmente quando são leigos, né? Quando não tem títulos, quando não tem grande influência, riqueza, quando não são tão eloquentes assim, tão cultos, quanto os ministros teólogos, aqui diz assim, pastores que professam compreender as Escrituras denunciam a doutrina sã como heresia. Aí desvia o povo disso. E as pessoas que confiam cegamente nesses líderes, nesses homens, elas não são, então, levadas a compreender a verdade, a então tomarem sua decisão, um posicionamento pela verdade. Por quê? Porque muitas vezes preferem o que os homens têm a dizer do que um claro assim diz o Senhor. E isso acontece até hoje. Aqui ela está falando do contexto geral de todos os protestantes, de todo o movimento protestante que está seguindo
a mesma linha de Roma. Infelizmente, em todas as denominações isso tem acontecido. A grande maioria tem se posicionado dessa maneira, embora haja o remanescente fiel. E ela diz aqui, ó, o espírito de conformação com o mundo e de indiferença às decisivas verdades para o nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante, em todos os países cristãos. E essas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. Então, se a gente já está vendo a coisa bem complicada, se já nos dias dela ela já falava isso, sobre a situação moral e espiritual dos protestantes das várias denominações, e é dito aqui que ainda não atingiu a culminância, imagine o que será. E aí ela continua dizendo, a gente vai chegando no final aqui desse estudo que diz assim, apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecente nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Não poucos se acham descontentes com sua atual condição e anelam mais clara luz. Em vão olham para a imagem de Cristo nas igrejas a que estão ligados, afastando-se estas corporações mais e mais da verdade e aliando-se mais intimamente com o mundo. A diferença entre as duas classes aumentará, resultando, por fim, em separação. Tempo virá em que os homens que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Nessas igrejas que constituem filhas de Babilônia, em todos os movimentos protestantes que estão se corrompendo, se desviando da verdade, ainda existe um povo fiel. Ainda existem poucos, mas existem aqueles que são fiéis. Aqueles que realmente estão olhando para a situação, estão bem desgostosos, estão entendendo que está acontecendo alguma coisa de errado e ao mesmo tempo estão buscando respostas e não encontram. Então, quando se deparam com verdades como essas aqui, por isso a importância da distribuição desse livro, né? Nós temos distribuído bastante esse livro com o título A Grande Controvérsia, que é uma edição da editora IAG, na íntegra. E essas verdades vão alcançar muita gente. Muitas pessoas que estão vendo essas situações acontecendo nas igrejas, elas vão se deparar com essas verdades e elas vão ver que existe um caminho, existe uma saída, ainda existe esperança. E aqui diz que tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são amantes do mundo e não amigos de Deus. Haverá essa separação. Isso vai ocorrendo gradativamente. Então, como estávamos falando, pouco a pouco as pessoas vão se despertando. Esse povo fiel, o remanescente fiel, quando chegar a se intensificar o alto clamor, muitos deles vão estar sendo já preparados por Deus, pelo Espírito Santo, nesses lugares, nessas igrejas, através de materiais como esse, de literaturas como essa, e vão estar já despertos, já só esperando o chamado de Deus. E assim como disse o Senhor Jesus Cristo, que as suas ovelhas ouvirão a sua voz e não ouvirão a voz de estranhos, eles vão deixar de ouvir as vozes, as mensagens dos estranhos, daqueles que distorcem a verdade, daqueles que mais atraem as pessoas para si e não para Cristo. Os verdadeiros ministros de Deus, eles atraem as pessoas somente para Cristo e para a verdade. E as pessoas elas têm que ser atraídas para a confiança total e plena e exclusiva somente em Deus e na palavra, e não em homens, e não nos instrumentos. Embora os poucos instrumentos fiéis, possam ser realmente instrumentos de Deus, mas devem atrair as pessoas não para si, mas somente para Deus. A dependência e confiança exclusiva na verdade. E não deixá-las dependentes de si, mas dependentes da palavra. Para que orem mais, busquem mais a Deus como nunca antes.
e estudem mais a palavra e confiem, aprendam por si, não fiquem dependentes das mensagens das pessoas, dos pregadores, mesmo aqueles que estão sendo fiéis. São importantes, têm o seu lugar. É muito importante, é um instrumento, é um meio como Deus tem alertado, despertado a consciência de muita gente, é uma benção, com certeza. Não tenho como negar isso, porque senão eu não estaria gravando esse vídeo. Não faria sentido. Mas não devo atrair as pessoas para dependerem de mim, para ficarem confiando cegamente naquilo que eu prego, que eu ensino, e ficarem totalmente dependentes e esperando somente que eu dê a elas a palavra, as mensagens, mas sim encaminhá-los para que confiem totalmente, busquem mais a Deus como nunca antes, estudando mais precisamente a palavra e cada vez mais se afastando dos mandamentos de doutrinas de homens, aprendendo com a palavra, com a Bíblia e com o espírito de profecia, que é suficiente, que é muito já para a gente, que tem muito conteúdo, aprendendo a distinguir o que realmente é a verdade, o que é a mentira, o que realmente é palavra de Deus, é mandamento de Deus, o que é mandamento de homem. Então eu finalizo com esse texto aqui. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14 de Apocalipse, a igreja está atingindo completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo, e cumprirá a sua obra. Quando os que não creram à verdade antes tiveram prazer na iniquidade, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam na mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la. E os filhos do Senhor, que permanecem em Babilônia, atenderão ao chamado: sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. E a esperança de tudo isso é então podermos ensinar essas coisas para as pessoas e ajudá-las a compreender que o tempo está se acabando. As coisas estão se encaminhando para uma degradação cada vez maior, moral e espiritual. E somente em Cristo, através da justiça dele e da verdade, da pura e incontaminada verdade, sem omitir, sem suavizar, sem distorcer, para adaptar, para rebaixar e sacrificar princípios para agradar a grande maioria. Assim as pessoas serão encaminhadas a tomar as suas decisões. E quando o brado, né, sai dela, povo meu, for dado, as pessoas vão estar preparadas para tomar essa posição. Mas como se não sairmos de Babilônia, se Babilônia ainda permanecer em nossos corações, se o culto é prestado ao homem para agradar os homens, se os cultos, as programações das igrejas são voltadas para agradar a carne, as pessoas carnais mundanas são adaptadas, sacrificando princípios e mais princípios da verdade, desconsiderando, descartando totalmente várias ordens e desígnios de Deus, orientações divinas de como deve ser o culto, como deve ser a adoração a Deus, como deve ser o trabalho e tudo que Deus orientou, negligenciando ir até as pessoas, levar mensagens como esse livro, O Grande Conflito, por exemplo, fazer o trabalho de levar até as multidões e alimentando apenas a si mesmo, se acomodando e se conformando com ele, enquanto essas coisas continuarem. Como que daremos o alto clamor de pedir para as pessoas sair de Babilônia se Babilônia ainda continua em nós? Que Deus nos ajude a refletirmos sobre essas coisas, a buscarmos a Cristo e a verdade como nunca antes. É uma luta severa contra o eu, mas Cristo promete e garantiu a vitória. Então, a vitória para a gente está em buscar a Cristo, a presença dele e a verdade como nunca antes. E cada vez mais tirar e remover do nosso coração as barreiras e as doutrinas de homens. E a idolatria que temos
ainda por coisas desse mundo, dessa vida, e coisas que só nos afastam de Deus. Que essa reflexão possa ajudar a despertar um pouco mais, a de alguma maneira ajudar alguém, uma pessoa que seja, a reconhecer essa situação e não se conformar, e não se acovardar, e não se neutralizar diante da situação que estamos vivendo. Algumas pessoas não percebem que essas coisas estão acontecendo porque elas já estão envolvidas demais. E elas estão numa situação muitas vezes tão acomodada, tão conformada, que ela já nem percebe o quanto fundo ela foi. Que Deus nos ajude a despertarmos de tudo isso, porque o tempo está encerrando. Então, Deus abençoe e até o próximo estudo.